Geralmente, quando a gente fala em barata, a gente tem aquela visão daquele inseto asqueroso que vem voando à noite em casa, pousa em cima da gente, a gente sai correndo. Tem gente que não consegue dormir dentro de uma casa enquanto não matar a pobre da barata. Mas quando eu falo pobre da barata é por ser um ser vivo. Mas realmente, de mais de 40 espécies de baratas que nós temos, a gente imagina que existem duas que realmente podem causar zoonoses ou doenças nas pessoas. Uma delas é exatamente essa barata grande, cascuda, voadora, que a gente vê nas nossas casas, que vivem geralmente próximas do lixo e tal, que se alimentam de resíduos humanos e tudo. Essas baratas, elas não são nacionais, elas vieram para o Brasil, até hoje a forma é muito subjetiva, vieram em navios junto com alimentos importados, vieram em mudanças de pessoas que mudaram de casas na Europa e vieram para cá e trouxeram essas baratas junto dos seus móveis, bem pequenininhas, e elas se desenvolveram. O que acontece é que essas baratas hoje são espécies que a gente chama de cosmopolitas, porque elas vivem no mundo inteiro, mas colonizaram realmente o ambiente urbano brasileiro e causando uma série de problemas. Essa barata conhecida como periplaneta americana, que é essa barata cascudona grande, realmente é uma barata que a gente tem que combater. Mas, fora ela, existem um número enorme de espécies de baratas silvestres que são totalmente inofensivas e muito bonitas. Por exemplo, eu moro numa região de floresta, para quem não sabe, eu moro aqui em São Paulo, numa região de floresta chamada Serra da Cantareira, que é uma área de reserva ambiental. Lá, nós temos as baratas silvestres mais loucas e mais lindas que eu já vi na minha vida. Por exemplo, vocês imaginam que tem uma barata totalmente verde alface, do gênero Panclora, que são baratas lindas, verdes, parecem um gafanhoto, só que em forma de barata. E são totalmente inofensivas, né? Então, existem várias baratas que são inofensivas. E uma delas, gente, inclusive, virou um pet famoso a nível mundial, que é a famosa barata de Madagascar, uma das maiores espécies de baratas que nós temos no mundo. E é uma barata curiosa porque muitas baratas desenvolvem asas no seu último estágio de metamorfose e são voadoras. Mas as baratas de Madagascar são totalmente terrestres. Nem machos nem fêmeas desenvolvem asas. Existe até uma diferença entre macho e fêmea que eu vou mostrar para vocês. Aqui no Brasil é proibido a criação das baratas de Madagascar como animais de estimação, mas na Europa, na Ásia, na América do Norte, América Central, em muitos países se permite a criação desse bicho. O problema é que a barata de Madagascar pode fugir para o ambiente natural e virar uma espécie invasora, do mesmo jeito que a barata cascuda, a periplaneta americana, a barata que é nociva para a gente, também veio de outros países, se introduziu aqui na América do Sul, no Brasil, e virou uma praga, podemos dizer assim, tanto que são combatidas porque transmitem uma série de doenças. A barata de Madagascar, que vocês vão ver aqui, ela não transmite doença nenhuma, só que ela pode ser um problema, por exemplo, para a agricultura, porque elas comem tudo, frutas, legumes, verduras. Então, se você, de repente, foge uma barata desse tamanho e elas começam a reproduzir no ambiente externo, elas podem virar uma espécie invasora que também pode causar prejuízos à agricultura. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, aqui o Instituto Biológico tem permissão para ter esses animais, até porque eles são criados com todo o critério e com todo o cuidado e não existe nenhum tipo de problema de fuga aqui desses animais. Mas criado na mão de pessoas, você vê como é que são as pessoas aqui no Brasil. Com cachorro eles fazem isso, adotam um cachorro, criam em casa. Aí chega na época de fim de ano, quer viajar, solta o cachorro na rua. E desfaz do cachorro, descarta como fosse nada. Imagina um inseto desse. O pessoal cria, de repente a mãe fala: moleque, joga essa barata fora, não quero saber disso. O moleque vai e solta uma barata dessa no mato, achando que está fazendo uma coisa boa, mas está introduzindo uma espécie alienígena, ou seja, uma espécie que não é do território brasileiro, nas nossas matas. E esse bicho vai criar uma desordem ou um possível desequilíbrio ecológico reproduzido aqui. Mas a barata de Madagascar é esse bichão lindo aqui, ó. Além de tudo, elas vocalizam quando pegam. O macho, ele tem essa depressão na cabeça e tipo esses dois chifrinhos, não sei se está dando para ver, 2 cornozinhos e uma depressão. A fêmea tem a cabeça bem lisa e o macho, em contrapartida, se você comparar um com o outro, o macho tem esses pseudo-chifrinhos e essa depressão na cabeça. Então é fácil saber quem é macho e quem é fêmea na barata de Madagascar.
E essa barata ela pode viver vários anos. Tem barata dessa que pode passar de 2 anos de idade, ao passo que muitas das espécies de baratas vivem em média de 8 meses a 1 ano. Então é um animal muito interessante. E muita gente também cria hoje em jardins zoológicos e tal, para alimentação de primatas, para alimentação de aves que são insetívoras e tal, para alimentação de lagartos, para alimentação de grandes anfíbios, como rãs-touro ou sapos intanha. Então, essa é a baratona grande, talvez uma das maiores baratas do mundo, mas que, pela nossa legislação, não pode ser criado em cativeiro na casa das pessoas, somente em zoológicos ou instituições afins, ou como aqui no Instituto Biológico, no Planeta Inseto. Eu vou soltá-las aqui, que elas já estão cansadas de ficar na minha mão. Vai, garota. Vai, garoto. E aqui, ó, tem toquinha para elas dormirem, para elas se sentirem protegidas. Todo o cuidado e o carinho com as baratas. Uma boa dieta, um ambiente bacana, né? Então, essa é uma barata estrangeira de grande porte. Mas aqui no Brasil, nós temos espécies nativas, como eu falei, inclusive verdes, como aquela panclora que eu falei para vocês e tudo. Mas aí a gente tem outras baratas grandes aqui também, brasileiríssimas, que é do gênero Blaberus. São os Blaberus giganteus, que são baratas bem grandes, inclusive são bem ornamentadas. Tem um desenho aqui no Cephalotórax aqui, que alguns veem como fosse um desenho de uma caveira, chamam de barata da morte e tal, mas não tem nada a ver com morte, são animais inofensivos que hoje são criados no Brasil basicamente como alimento vivo para uma série de primatas, para uma série de aves, para uma série de lagartos e anfíbios, tá? Eu vou pegar um exemplar aqui na mão, para vocês verem. Ele tem asas, tá? Então é um animal alado, diferente das baratas de Madagascar que não voam. Então, ó, o animal, ele é grandão assim, mas se você olhar por baixo, você vê que o corpo é até menor. O grande tamanho dele está relacionado com as asas, ó, aqui, ó. Estou abrindo uma asa, tá vendo? Então, 2 pares de asa, e elas voam bem quando elas querem. Então, essas baratas têm asa, diferente da barata de Madagascar. Então, mais um exemplo de uma barata que eu não acho nem um pouco repugnante, nem um pouco nojenta, acho lindas, né? Olha que coisa linda. Chega a ser meio dourada com preto, né? Um animal de bom gosto mesmo. Para o pessoal ver que existem baratas enormes, mas que são totalmente inofensivas, diferente daquela barata que eu falei que veio para o Brasil sem a gente querer, que é essas aqui que estão no álcool, que são as periplanetas americanas, que são as baratas domésticas, digamos assim. Então vocês estão vendo esse baratão aqui, que geralmente quando aparece em casa é um pânico, elas realmente oferecem risco, porque elas transmitem uma série de doenças, que carregam uma série de patógenos. Inclusive, parece que o pessoal aqui, é com essa barata que vocês fazem a corrida. Então vocês vão ver aqui a corrida de baratas com uma coisa lúdica para a criançada ver, né, para o pessoal vibrar e tal, para perder um pouco desse nojo da barata, que apesar de ser um animal nocivo, essa barata, ela também é interessante. Só que essas que são criadas aqui no biológico, são criadas em caixas estéreis, então essa que a gente vai ver não transmite nenhum tipo de doença, são baratas limpas, digamos assim. Mas tem uma outra barata que também pode ser lesiva para a gente, que é uma barata pequenininha, que na cozinha, à noite você acende a luz, tem um monte de baratinha pequena correndo perto do armário da cozinha, na pia e tal, que é uma baratinha do gênero Blatella, né, que é a Blatella germânica, que é uma baratinha que também é uma espécie invasora. Elas são pequenininhas, esse aqui é o tamanho das baratinhas adultas, e elas vieram para o Brasil também dessa forma, em navios ou dentro de containers que vieram de fora e tal, e colonizaram o Brasil. E elas têm hábitos domiciliares, frequentam geralmente cozinhas onde tem resto de alimento. Então, você imagina uma baratinha dessa, ela está extremamente suja ou contaminada, ela vai, entra dentro do teu açucareiro, depois ela vai na cesta de pães, depois ela entra num pote de biscoito, e com isso ela pode contaminar esses alimentos a ponto de passar para a gente algum tipo de patógeno, algum tipo de doença. Então, é para isso que existem essas empresas dedetizadoras que realmente eliminam essas possíveis pragas dentro da sua casa, porque são espécies que não são brasileiras, elas são espécies invasoras. Agora, as nossas espécies de baratas silvestres, que a gente acha na floresta, são sempre inofensivas, podem ser manuseadas, podem ser curtidas, porque não fazem mal a ninguém. Mas essas duas gringas lazarentas que vieram para
para cá sem ser convidadas, entraram aqui, causam um monte de problema e as nossas baratas inofensivas de floresta acabam pegando a fama dessas duas gringas que vieram para cá e o pessoal acaba tendo ódio delas. Mas não é para ter. Então as baratas em natureza são extremamente úteis porque se alimentam de matéria orgânica em decomposição ou de alguns tipos de fungos que, se não tivessem controle, iriam proliferar de forma abusiva e poderiam virar até algum problema ecológico. Então todos os animais têm sua função no meio ambiente, até as baratas. Então é interessante que a gente aprenda a respeitar a fauna como um todo, desde a barata até o elefante. Todos têm a sua utilidade e a sua importância no ecossistema, tá bom? Espero que com isso vocês tenham perdido um pouco o nojo e esse preconceito bobo em cima das baratas. Mas agora eu queria mostrar para vocês uma coisa que você só vai ver no Brasil aqui no Instituto Biológico, aqui no Planeta Inseto, que é uma corrida de baratas. Isso aqui é um dos momentos que a criançada mais vibra. O baratódromo que eles fizeram. Então, ó, tem várias pistas aqui e as baratas agora vão ser soltas pelo pessoal que trabalha aqui, pelos monitores, e vão ver quem chega primeiro. Geralmente a criançada vibra pra caramba, né? Fica louca pra ver qual a barata que vai ganhar a corrida. E que é muito bem bolado pelo seguinte, geralmente as baratas procuram sempre um local escuro para se esconder. Então elas têm essa pista bem clara e lá no fundo tem um potinho escuro. Então elas vão direto e correndo em direção ao escuro para se malocar, para se esconder. Agora é com o pessoal aqui do Planeta Inseto. 1, 2, 3 e... Vai, barata, vai! Vai, barata, vai! Elas vão muito rápido e entram nos seus potinhos aqui, ó. A número 2 está quase entrando aqui, né? Tem outras que já entraram, mas ela foi a que chegou primeiro. Então, a baratinha número 2 é a vencedora. Muito legal essa ideia de estimular as pessoas, de uma certa forma, a terem uma visão simpática das baratas com essa corrida aqui no Baratódromo do Planeta Inseto.